Sem qualquer motivo, o milionário demitiu a babá e o que seus filhos disseram mudou tudo. O adeus impossível. O som era insuportável. Track, tra, tra. As rodinhas de plástico barato da mala azul batiam contra os paralelepípedos perfeitos da rua mais exclusiva do bairro nobre de Jardim Europa. Um ruído rítmico e seco que parecia contar os segundos de uma tragédia. Cíntia não olhava para trás. Não podia. Sentia que se virasse a cabeça, nem que fosse por 1 milímetro, seu coração terminaria de se quebrar em 1000 pedaços sobre aquele asfalto quente. O mais humilhante não era a mala velha, nem a bolsa de pano bege que pendia de seu ombro esquerdo pesando como uma laje. O pior eram as luvas, aquelas malditas luvas de limpeza de um amarelo berrante e ridículo, que ainda tinham a espuma do sabão secando em seus pulsos. Não lhe deram sequer tempo de tirá-las. A ordem tinha sido absoluta, cortante como um bisturi. Fora da minha casa agora. E Cíntia, com a dignidade que lhe restava, obedeceu, arrastando sua vida inteira rua abaixo, com as mãos suando dentro do látex, sentindo-se mais suja que o lixo que costumava colocar para fora. O sol da tarde caía pesado, criando sombras longas entre as mansões de 3 andares e os jardins que pareciam campos de golfe. Era um paraíso para os ricos, mas para ela, naquele momento, era um deserto hostil. Suas lágrimas caíam em silêncio, escorrendo por seu queixo e manchando a gola branca de seu uniforme azul. Mamãe Cíntia. O grito não foi um som, foi uma explosão. Quebrou a calma do bairro residencial como um cristal se estilhaçando no chão. Cíntia congelou. O ar ficou preso em sua garganta. Ela conhecia aquelas vozes. Conhecia-as melhor que sua própria respiração. Eram as vozes que a acordavam todas as manhãs pedindo leite com chocolate. Eram as vozes que lhe sussurravam. Estou com medo quando tem tempestade. Não vá. Espere. Cíntia soltou a alça da mala. O instinto foi mais forte que a ordem de demissão. Ela se virou lentamente e o que viu gelou seu sangue. Lá vinham Pedro e Gabriel, seus meninos. 2 pequenos de 5 anos idênticos, vestidos com seus shortinhos azuis de linho e camisas passadas, mas com os rostos desfigurados pelo pânico e pelo choro. Corriam em sua direção com os braços estendidos, tropeçando, desesperados, como se estivessem fugindo de um incêndio. Mas o que fez Cíntia sentir um terror absoluto não foi vê-los chorar, mas sim ver que corriam pelo meio da rua, cegos a tudo que não fosse ela, e atrás deles a imagem do poder convertido em impotência. Dr. Ricardo, o dono de todo aquele império, o homem que movimentava milhões com um telefonema, corria atrás de seus filhos com o rosto transtornado. Já não era um magnata impecável de terno italiano. Era um pai aterrorizado. Ele tinha as mãos na cabeça, a gravata voando sobre seu ombro e a boca aberta em um grito mudo de desespero. Pedro, Gabriel, parem! Bramiu Ricardo com a voz embargada pelo esforço e pelo medo. Vem um carro. Parem, pelo amor de Deus. Mas os gêmeos não escutavam. Para eles, o único perigo não era um carro em alta velocidade. O único perigo mortal era perder a única mulher que os havia abraçado quando sua mãe biológica morreu. Cíntia viu a cena em câmera lenta. Os meninos correndo em sua direção com uma devoção suicida. O pai correndo atrás deles, incapaz de alcançá-los. E ao longe, o rugido de um motor se aproximando pela curva. Naquele segundo eterno, sob a luz dourada e cruel da tarde, o destino de 4 pessoas estava prestes a colidir. Ninguém naquele bairro perfeito imaginava que essa cena dilacerante havia começado há apenas 30 minutos por causa de uma mentira que valia mais que a vida de uma pessoa. A acusação. 30 minutos antes, a biblioteca da mansão cheirava a couro velho, a madeira de mogno e a dinheiro. Era uma sala projetada para intimidar, com tetos de 5 metros de altura e estantes cheias de livros que ninguém lia. Cíntia estava de pé no centro do tapete persa, com as mãos enluvadas, apertadas em frente ao seu avental branco, tremendo. Em frente a ela estava Letícia, a noiva de doutor. Ricardo era uma mulher de uma beleza glacial esculpida à base de cirurgias e rancor. Estava sentada na beirada da escrivaninha de Ricardo, balançando uma perna com elegância, segurando uma taça de vinho branco como se fosse um cetro. Ela não havia gritado. Letícia nunca gritava. Seu veneno era suave, administrado em doses letais de calma. Não vou repetir, Cíntia, disse Letícia, olhando sua manicure perfeita. Meu relógio de ouro, o Rolex que Ricardo me deu pelo nosso noivado, estava na mesinha de cabeceira,
Você limpou o quarto há 10 minutos. Agora não está. Senhorita Letícia, pela Nossa Senhora. A voz de Cíntia tremia, mas seus olhos estavam fixos nos de sua acusadora. Eu limpei, sim, tirei o pó, troquei os lençóis, mas não toquei em nenhuma joia. Faz 3 anos que estou nesta casa. Jamais peguei um centavo que não fosse meu. Dr. Ricardo sabe disso. Letícia soltou uma risadinha seca, carente de qualquer humor. Dr. Ricardo sabe o que eu digo para ele saber. Você é uma empregada, Cíntia. Você tem dívidas. Sua mãe está doente lá no interior, não é? A tentação é algo muito feio. Minha necessidade não me faz ladra, respondeu Cíntia endireitando a coluna. O orgulho era a única coisa que tinha em sua conta bancária. Pode me revistar. Reviste minha bolsa, reviste meu quarto. Não tenho nada. Nesse momento, as portas duplas de Carvalho se abriram bruscamente. Dr. Ricardo entrou como um furacão. Vinha falando ao telefone, com a testa franzida, carregando o estresse de uma fusão empresarial que tirava seu sono há semanas. Ele desligou a chamada abruptamente e olhou a cena. Sua noiva à beira das lágrimas, falsas mas convincentes, e a babá pálida como um papel. O que está acontecendo aqui? Perguntou Ricardo com aquele tom de impaciência de quem não tem tempo para problemas domésticos. Estão ouvindo as vozes até o corredor. Ricardo, meu amor, por que está chorando? Letícia deslizou da escrivaninha e correu para ele, enterrando o rosto em seu peito. Soluçou dramaticamente, um som ensaiado à perfeição. Ai, Ricardo, é horrível. Eu me sinto tão insegura na minha própria casa. O que aconteceu? Ricardo acariciou o cabelo de Letícia, mas seus olhos frios cravaram em Cíntia, buscando uma explicação. O relógio, querido, sussurrou Letícia, levantando a vista com olhos de serva assustada. O Rolex de aniversário desapareceu. Cíntia acabou de sair do quarto, e quando perguntei ela ficou agressiva. Me disse que eu o havia perdido. Cíntia deu um passo à frente, sentindo a injustiça queimar sua garganta. Isso é mentira, doutor. Ricardo, eu nunca disse isso. Apenas disse que não o peguei. Senhor, o senhor me conhece. Eu cuidei de Pedro e Gabriel desde que eram bebês. O senhor me confiou as vidas deles. Acha que eu roubaria um relógio? Ricardo fechou os olhos e suspirou. Estava esgotado. Estava há meses sem dormir direito, pressionado pelos investidores e agora isso, a dúvida sequer cruzou sua mente. Para ele, a equação era simples. Letícia era sua futura esposa, uma mulher de sua classe social, incapaz de mentir por algo tão trivial. Cíntia era a empregada, e os empregados, em sua experiência cínica, sempre terminavam falhando. Além disso, Letícia vinha o alertando sobre Cíntia há semanas, que ela era preguiçosa, que os meninos estavam muito apegados a ela, que havia visto coisas estranhas. O terreno já estava preparado. Ricardo se soltou de Letícia e caminhou em direção a Cíntia. Sua presença era imponente, esmagadora. Onde ele está? Perguntou com voz baixa e perigosa. Não o tenho, senhor. Juro pela vida de minha. Não jure! Gritou Ricardo batendo na mesa com a palma da mão. O som fez Cíntia saltar. Não se atreva a jurar na minha casa. Estou farto. Farto de problemas. Farto de deslealdades. Eu lhe dei trabalho. Eu lhe dei um teto. E é assim que me paga. Roubando a mulher que vai ser a mãe dos meus filhos. Ela não é a mãe deles, murmurou Cíntia. Um erro fatal impulsionado pela dor. Os olhos de Ricardo escureceram. Essa frase tocou uma fibra sensível. Sabia que os meninos não aceitavam Letícia e Cíntia lhe lembrar disso naquele momento foi como um tapa. Está demitida, sentenciou Ricardo. Não houve dúvida em sua voz. Foi um veredito final. Senhor, por favor, os meninos chegam do colégio em meia hora. Deixe-me ao menos me despedir e explicar-lhes. Nem pense em se aproximar dos meus filhos. Ricardo a apontou com um dedo acusador. Não quero que uma ladra influencie Pedro e Gabriel mais do que já o fez. Saia agora, neste instante. Mas minhas coisas, tenho que trocar o uniforme. Cíntia olhou suas luvas amarelas, seu vestido azul. Vá assim, interrompeu Letícia com um sorriso triunfal disfarçado atrás da mão de Ricardo. Se deixarmos você ir ao seu quarto, com certeza roubará algo mais. Que mandem seus trapos velhos pelo correio depois. Ricardo assentiu, cego de raiva e fadiga, tirou sua carteira, extraiu um maço de notas sem contá-las e as jogou no chão, aos pés de Cíntia. As notas caíram desordenadas sobre o tapete persa. Aí está sua rescisão. Pegue e desapareça. Se eu vir você nesta urbanização em 1 hora,
chamo a polícia e faço você sair algemada. Cíntia olhou o dinheiro no chão. Era mais do que ganhava em 3 meses. Poderia tê-lo pegado. Necessitava dele. Mas algo dentro dela, uma força antiga e poderosa que vinha de seus ancestrais, se endireitou. Levantou a vista e olhou Ricardo nos olhos. Havia tristeza em seu olhar, sim, mas não vergonha. Não quero seu dinheiro sujo, Dr. Ricardo, disse com voz suave, que ressoou mais forte que os gritos dele. Espero que esse relógio lhe dê a hora exata quando se der conta do erro que está cometendo. Não por mim, mas por seus filhos. Cíntia se virou, pegou sua mala que casualmente estava perto da porta de serviço. Letícia havia se assegurado de que estivesse tudo pronto. Agarrou sua bolsa e saiu da biblioteca. Ricardo ficou ofegante, sentindo um estranho vazio no estômago. Letícia o abraçou de imediato, beijando sua bochecha. Fez o correto, meu amor. Foi muito valente. Agora teremos paz. Mas a paz durou exatamente 20 minutos. O tempo que o ônibus escolar levou para frear em frente à porta e o tempo que 2 meninos levaram para entrar correndo na casa gritando: Cíntia, Cíntia, olha o que desenhamos. Apenas para encontrar o silêncio sepulcral de uma casa sem alma. E então, o caos se desencadeou. A maldade de Letícia. O corredor que conduzia da biblioteca até a imponente porta principal parecia ter se esticado, convertendo-se em um túnel interminável de mármore frio e ecos vazios. Cíntia caminhava com a cabeça erguida, embora por dentro suas pernas tremessem como folhas ao vento. O som de seus próprios passos lhe resultava alheio, distante, como se pertencessem a outra pessoa, a uma mulher condenada que marcha para o cadafalso. Não se deteve para pegar o dinheiro. Aquelas notas amassadas haviam ficado espalhadas sobre o tapete persa como uma ofensa final, um testemunho de quão pouco valia sua lealdade para aquele homem a quem havia servido com devoção. Levava sua mala azul rolando atrás dela e a bolsa no ombro, mas o que mais lhe pesava era o vazio no peito, aquele buraco negro onde segundos antes habitava a certeza de que tinha um lar e uma família, ainda que fosse emprestada. Justo quando sua mão enluvada tocou a maçaneta de bronze da entrada principal, sentiu uma presença às suas costas. Não era Ricardo. O perfume, uma mistura enjoativa de rosas importadas e almíscar caro, a atingiu antes que a voz. Era Letícia. Não vá tão rápido, querida, sussurrou Letícia. Seu tom já não tinha nada da fragilidade chorosa que havia exibido na biblioteca. Agora era puro gelo, afiado e cortante. Cíntia se virou lentamente. Letícia estava parada a alguns metros de distância, com os braços cruzados e um sorriso que não chegava aos seus olhos. Já não fingia. A máscara de noiva perfeita havia caído, revelando a crueldade calculadora que escondia por baixo. Por quê? Perguntou Cíntia com a voz embargada pela incredulidade. Por que tanta maldade, senhorita Letícia? Eu nunca lhe fiz nada. A senhora tem tudo. Dinheiro, beleza, um bom homem. Por que destruir uma simples empregada? Letícia soltou uma gargalhada suave, quase inaudível, e deu um passo para frente, invadindo o espaço pessoal de Cíntia. Seus olhos brilhavam com uma malícia triunfante. Você acha que isso é por sua causa? Letícia negou com a cabeça como se estivesse falando com uma criança lenta de entendimento. Ai, Cíntia, você é tão insignificante que sequer merece meu ódio. Isso não é por você, é por eles. Com um gesto sutil, Letícia apontou para o andar de cima, para os quartos dos meninos, que naquele momento estavam vazios. Os meninos. Cíntia sentiu um arrepio. Mas se são uns anjos, são uns parasitas, cuspiu Letícia e seu rosto se contorceu em uma careta de nojo genuíno. São barulhentos, pegajosos e o pior de tudo, são a lembrança viva daquela morta, a primeira esposa de Ricardo. Não penso em compartilhar minha vida, nem minha mansão, nem minha herança com 2 moleques que não são meus. E você? Você era o problema principal. Cíntia arregalou os olhos, compreendendo por fim a magnitude da armadilha. Eu era a proteção deles, sussurrou Cíntia. Exato, assentiu Letícia saboreando sua vitória. Enquanto você estivesse aqui agindo como uma mãe substituta, Ricardo se sentiria tranquilo. Você cobria as carências afetivas deles. Você os cuidava, os mimava, os mantinha felizes. Mas sem você, Cíntia, eles se tornarão insuportáveis, chorarão, gritarão, farão birras. E Ricardo não tem paciência. Ele é um homem de negócios, não de fraldas nem de consolo noturno.
Letícia se inclinou até o ouvido de Cíntia, baixando a voz até converter-la em um sussurro venenoso. Quer saber o que vai acontecer agora que você cruzar essa porta? Amanhã mesmo, na primeira hora, Pedro e Gabriel vão embora. Vão embora? Para onde? O coração de Cíntia começou a bater descompassado. Para um internato na Suíça, revelou Letícia com um sorriso cruel. Um lugar muito estrito, muito longe, onde ensinam disciplina e onde não incomodam. Já tenho os papéis prontos no escritório de Ricardo. Só precisava de uma desculpa para ele assinar sem pensar duas vezes. E o seu roubo, querida, foi a desculpa perfeita. O estresse do roubo, a decepção. Esta noite, quando estiver esgotado e furioso, direi a ele que a única solução para que os meninos estejam seguros e bem educados, longe da influência de criadas ladras, é o internato, e ele assinará. O mundo de Cíntia parou. Suíça. Longe de seu pai, longe de seu lar, longe do único amor que conheciam. Pedro e Gabriel, tão pequenos, tão sensíveis, morreriam de tristeza. Pedro tinha pesadelos se não deixassem uma luz acesa. Gabriel era alérgico a nozes e ninguém além dela sabia revisar bem os rótulos. A senhora é um monstro, gritou Cíntia, esquecendo sua posição, esquecendo o medo. A fúria de uma mãe leoa se apoderou dela. Cíntia tentou passar por cima de Letícia para retornar à biblioteca. Tinha que dizer a Ricardo. Tinha que gritar a verdade, mesmo que a arrastassem para fora. Dr. Ricardo, escute-me, gritou Cíntia com todas as suas forças, sua voz ecoando nas paredes altas. Mas Letícia foi mais rápida. Com uma força surpreendente, empurrou Cíntia em direção à porta aberta. E nesse instante, Ricardo apareceu no final do corredor saindo da biblioteca. Dr. Ricardo, suplicou Cíntia, agarrando-se ao batente da porta. Não é por causa do relógio. Ela quer mandar os meninos para um internato. Ela os odeia. Por favor, escute-me. Ricardo parou. Seu rosto era uma máscara de pedra e decepção. Olhou Cíntia desfeita, gritando coisas que para ele não faziam sentido. E depois, olhou Letícia, que imediatamente adotou uma postura de vítima assustada, levando a mão ao peito. Ricardo, pelo amor de Deus, gritou Letícia com voz trêmula. Ela está desequilibrada, está me ameaçando. Diz que vai levar os meninos. A mentira foi o golpe final. Ricardo endureceu a mandíbula. Não escutou a advertência sobre o internato. Só escutou os gritos de uma mulher que acabara de demitir por roubo. Saia da minha casa, bramiu Ricardo apontando a saída com um dedo imperativo. E não volte nunca. Senhor, seus filhos, não deixe que os levem, gritou Cíntia uma última vez, com lágrimas queimando seus olhos. Ricardo avançou com passos largos e furiosos. Cíntia instintivamente recuou para a varanda. Ricardo chegou à porta e, sem uma ponta de dúvida, sem um segundo de hesitação, a fechou. Blam! O som da porta de carvalho maciço se fechando foi definitivo. Foi o som de uma vida se quebrando. Cíntia escutou o golpe seco da tranca automática se ativando por dentro. Ficou ali de pé na varanda imensa em frente à porta fechada. O silêncio do bairro rico a envolveu de novo. Estava sozinha. Havia falhado. Olhou suas luvas amarelas, símbolos de seu serviço e agora de sua desgraça. Agarrou sua mala com uma mão que parecia não ter força e começou a descer os degraus da entrada, arrastando os pés, arrastando a alma, enquanto o plano de Letícia começava a ser executado dentro daquela fortaleza de mentiras, a fuga dos gêmeos. 20 minutos depois, o ônibus escolar amarelo freou com um chiado pneumático em frente à mansão. As portas se abriram e desceram duas pequenas figuras idênticas. Pedro e Gabriel. Vinham felizes. Pedro trazia na mão uma folha de papel amassada com um desenho feito com giz de cera. Eram eles dois, seu pai e Cíntia, todos de mãos dadas sob um sol gigante e sorridente. Gabriel trazia uma flor amassada que havia arrancado do jardim do colégio, um presente para sua Cíntia. O primeiro que chegar na cozinha ganha um biscoito extra, gritou Gabriel. E ambos saíram correndo em direção à entrada lateral, a que sempre usavam, porque Cíntia sempre a deixava aberta para eles. Entraram irrompendo na cozinha, esperando o cheiro de pão recém-assado ou o abraço quente e cheiroso a sabão de lavanda de sua babá. Cíntia, chegamos, gritou Pedro agitando seu desenho, mas apenas o zumbido da geladeira respondeu. A cozinha estava impecável, fria, vazia. Não havia lanche na mesa, não havia música baixinha no rádio. Cíntia? Perguntou Gabriel.
e seu sorriso desvaneceu um pouco. A flor em sua mão pareceu murchar no instante. Os meninos trocaram um olhar. Aquela conexão de gêmeos, aquele fio invisível que os unia, vibrou com um sinal de alarme. Algo estava errado. A casa se sentia diferente, se sentia hostil. Caminharam na ponta dos pés em direção ao hall principal. Escutaram vozes provenientes da sala de estar. Vozes adultas. Reconheceram a voz grave de seu pai e o tom agudo de Letícia. Esconderam-se atrás do corrimão da escada caracol, agachados como dois bichinhos assustados, e aguçaram o ouvido. Já se acalme, meu amor, dizia Letícia. Sua voz soava relaxada, satisfeita. O pior já passou. Essa mulher já está longe. Não posso acreditar que nos roubaria, respondeu Ricardo com voz cansada. Eu me sinto um estúpido. Não pense mais nisso, interrompeu Letícia. Olhe o lado bom. Agora temos o caminho livre para o que falamos. Já liguei para o diretor do Instituto St. George na Suíça. Tem 2 vagas disponíveis para o semestre que começa na próxima semana. O coração de Pedro parou. Apertou a mão de Gabriel com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Suíça? Perguntou Ricardo duvidoso. Letícia, eles são muito pequenos, mal têm 5 anos, não é muito cedo? Ricardo, por favor, insistiu Letícia, e seu tom se tornou persuasivo, manipulador. Olhe para nós. Estamos à beira do colapso. Você trabalha o dia todo. Eu tenho meus compromissos de caridade e a organização do casamento. Sem Cíntia, quem vai cuidar deles? Outra empregada que nos roube? Outra desconhecida. Na Suíça estarão com os filhos da realeza europeia. Aprenderão idiomas, disciplina, esqui. É o melhor para o futuro deles. Além disso, fez uma pausa dramática. Assim teremos tempo para nós, para nossa lua de mel, para começar nossa própria família. Sem cargas do passado. Houve um silêncio terrível e pesado. Pedro e Gabriel prenderam a respiração, esperando que seu pai gritasse. Não, esperando que ele defendesse seu direito de estar em casa. Talvez você tenha razão, murmurou Ricardo finalmente. Era a voz de um homem derrotado que escolhia o caminho fácil. Não sei o que fazer com ele sem ajuda. Talvez seja o melhor. Prepare os passaportes, disse Letícia triunfante. Amanhã mesmo os levaremos ao aeroporto. No alto da escada, o mundo dos gêmeos se fez em pedaços. Cíntia havia ido embora. Seu pai os ia abandonar. A bruxa má havia ganhado. Pedro olhou para Gabriel. Tinham os olhos cheios de lágrimas, mas também de uma determinação desesperada. Não precisavam falar. Entendiam-se só com um olhar. Temos que encontrar Cíntia. Ela é a única que nos ama. Ela nos salvará. Levantaram-se em silêncio e correram para o quarto no primeiro andar. Fecharam a porta, mas sabiam que não podiam sair pelo corredor. Letícia e Ricardo estavam bloqueando a saída principal e a cozinha estava muito longe. Se os vissem, os prenderiam. Se os vissem, os trancariam até enviá-los para aquele lugar frio chamado Suíça. Correram em direção à janela que dava para a rua. Estava fechada com trava. Gabriel, o mais impulsivo, tentou abri-la, mas o mecanismo estava emperrado pela pintura nova. Não abre! Chorou Gabriel, batendo no vidro com suas mãozinhas. Pedro olhou para a rua através do cristal. Ao longe, descendo a colina, viu uma figura pequena vestida de azul arrastando uma mala. Lá está! Gritou Pedro. É Cíntia! Está indo embora! O pânico se apoderou deles. Se ela dobrasse a esquina, a perderiam para sempre. Não havia tempo para pensar. Não havia tempo para procurar chaves. Pedro agarrou o pesado abajur de metal de sua mesinha de cabeceira. Era um abajur em forma de astronauta que Ricardo lhes havia presenteado, mas que nunca acendia. Afasta-se, ordenou Pedro. Com todas as suas forças de criança de 5 anos, Pedro esmagou a base de metal contra o vidro da janela. Crash! O vidro não se quebrou por completo no primeiro golpe. Só se estilhaçou como uma teia de aranha gigante. Pedro voltou a golpear, gritando de frustração e medo. Crash! Desta vez o cristal cedeu, caindo em uma chuva de fragmentos brilhantes em direção ao jardim da frente e para o interior do quarto. Vamos! Gritou Gabriel. Não pensaram no perigo. Não viram as bordas afiadas que ficavam no batente. Só viam a liberdade e a figura azul se afastando. Gabriel saltou primeiro. Ao apoiar as mãos no batente para se impulsionar, um pedaço de vidro cortou a palma de sua mão direita. Gritou de dor, mas a adrenalina era mais forte.
Saltou em direção ao arbusto de hortênsias que havia abaixo. Era uma queda de 2 metros, mas o medo de perder Cíntia amortizou o golpe. Pedro o seguiu. Sua camisa enganchou em uma lasca de vidro rasgando-se e sentiu um corte agudo no antebraço, mas não parou. Caiu sobre a terra úmida junto a seu irmão. Levantaram-se de imediato. Ignorando o sangue que começava a manchar suas roupas, ignorando a dor em seus joelhos ralados. "Corre!" gritaram em uníssono. Saíram disparados do jardim, cruzaram o portão de ferro forjado, que por sorte havia ficado entreaberto pelo jardineiro, e pisaram no pavimento quente da rua. "Mamãe Cíntia!" gritaram com pulmões que pareciam a ponto de explodir. Foi esse grito que alertou Ricardo dentro da casa. O som de seus filhos não brincando, mas sim gritando em agonia. Na rua, Cíntia parou. Os gêmeos a viram se virar, e então correram mais rápido do que nunca. Não corriam em direção a uma babá, corriam em direção à sua vida. Corriam com os braços abertos, sangrando, chorando, buscando o único refúgio que lhes restava em um mundo que acabava de traí-los. E atrás deles, a porta da mansão se abria bruscamente e Ricardo saía disparado, dando-se conta tarde demais de que o verdadeiro tesouro de sua vida não estava no cofre, mas sim correndo descalço sobre o asfalto quente, afastando-se dele. A revelação, o twist, na rua. O impacto foi físico, brutal e carregado de uma ternura desesperada. Cíntia não teve tempo de pensar nem de avaliar as consequências, nem de lembrar que fazia apenas alguns minutos havia sido tratada como uma criminosa naquela mesma casa. Ao ver Pedro e Gabriel correndo em sua direção, com seus rostos banhados em lágrimas e manchados de sangue, seu corpo reagiu com a memória muscular da maternidade. Soltou a mala azul que caiu com um baque surdo sobre a calçada e se deixou cair de joelhos sobre o pavimento abrasador. Não se importou com a dor aguda nas rótulas ao impactar contra o cimento duro. Seus braços se abriram instintivamente, como as asas de uma ave tentando proteger seus filhotes de uma tempestade iminente. "Meninos, meus meninos!" gritou Cíntia com a voz sufocada por um soluço que lhe subia do peito. Os gêmeos colidiram contra ela com a força de um furacão pequeno. Não frearam. Lançaram-se ao seu peito, enterrando suas faces na tela engomada de seu uniforme, agarrando-se a seu pescoço, a seus ombros, aonde pudessem se segurar para não serem arrastados pela corrente de abandono que sentiam. "Não vá, não nos deixe", gritava Gabriel, sua voz aguda se quebrando em uma súplica ininteligível. Cíntia os envolveu com força, fechando os olhos enquanto sentia os pequenos corpos tremerem violentamente contra o seu. Mas então sentiu algo úmido e pegajoso em suas mãos. Abriu os olhos e o terror a invadiu. Suas luvas amarelas de limpeza, aquelas que representavam seu status inferior, estavam se tingindo de vermelho carmesim. "Sangue", ofegou Cíntia, separando-os um pouco para examiná-los. "Estão sangrando. Meu Deus, o que fizeram?" Pedro tinha um corte profundo no antebraço, uma linha vermelha e aberta onde a camisa havia se rasgado. As mãos de Gabriel estavam cheias de pequenos cortes e seus joelhos, esfolados pela queda no jardim, sangravam sobre suas meias brancas. "Quebramos a janela", soluçou Pedro sem soltá-la, agarrando-se ao seu avental como se fosse um salva-vidas. "Tivemos que quebrá-la para te alcançar. A porta estava fechada. Papai nos trancou." O coração de Cíntia parou por um instante. Haviam se machucado por ela. Haviam atravessado vidros quebrados só para evitar que fosse embora. A magnitude desse amor a atingiu mais forte que qualquer insulto de Letícia. Começou a chorar, misturando suas lágrimas com o sangue das feridas que tentava pressionar com suas mãos enluvadas para deter o fluxo. "Estão loucos, meus amores, estão loucos", chorava Cíntia, beijando suas cabeças suadas. Poderiam ter se matado. Nesse momento, uma sombra longa e ameaçadora caiu sobre eles. O som de sapatos de couro de luxo batendo no asfalto freneticamente parou bem ao seu lado. A respiração agitada e furiosa de um homem encheu o ar. Cíntia levantou a vista. Dr. Ricardo estava ali de pé sobre eles, bloqueando o sol. Seu terno italiano estava amassado, sua gravata desfeita, e seu rosto estava vermelho de ira, pânico e confusão. Mas seus olhos não viam o amor naquela cena. Seus olhos, envenenados pelas mentiras de Letícia, só viam uma ladra manipulando seus filhos. "Solte-os!" rugiu Ricardo. O grito foi tão potente que fez alguns vizinhos espiar por trás das cortinas de suas mansões. "Tire suas mãos sujas dos meus filhos!" Ricardo se agachou com violência
tentando arrancar Gabriel dos braços de Cíntia. Agarrá-lo pelo braço, sem se dar conta das feridas em sua cegueira de fúria. "Venham aqui!" gritou Ricardo puxando o menino. "O que você fez com eles? Está os sequestrando? Eu sabia que você era uma delinquente." "Não, senhor, cuidado!" gritou Cíntia, não para se defender, mas protegendo Gabriel. "O senhor está machucando ele. Ele tem vidros nas mãos." Mas Ricardo não escutava. A adrenalina zumbia em seus ouvidos. Via sangue no uniforme da mulher e sua mente, predisposta ao desastre, imaginou o pior. Pensou que ela os havia ferido, que os estava arrastando. Afaste-se deles. Ricardo empurrou Cíntia com força pelo ombro. Ela, que estava em uma posição instável de joelhos, caiu para trás batendo o quadril contra a guia da calçada. Os meninos gritaram ao ver a babá cair. "Papai, não!" O grito foi uníssono, dilacerante. Ricardo conseguiu colocar os meninos de pé atrás dele, interpondo seu corpo entre eles e Cíntia, como um escudo humano em frente a uma ameaça mortal. Respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo, olhando a mulher no chão com um desprezo absoluto. "Vou chamar a polícia agora mesmo", sibilou Ricardo, tirando seu telefone com mãos trêmulas. "Roubo, tentativa de sequestro, lesões. Você vai apodrecer na cadeia, Cíntia. Eu juro que destruirei sua vida." Cíntia, do chão, tirou uma das luvas manchadas de sangue e a jogou para o lado. Não tentou se levantar. Só olhou Ricardo com uma tristeza infinita. Uma tristeza tão profunda que por um segundo fez o milionário duvidar. "Olhe as mãos dele, senhor", disse Cíntia com voz suave, ignorando a ameaça de cadeia. "Olhe as mãos de seus filhos antes de ligar para alguém. Estão cortados. Precisam de um médico, não de um policial." Ricardo piscou, confuso pela calma dela. Baixou a vista para as mãos de Gabriel, que ele mesmo estava apertando. Sentiu a umidade pegajosa, viu o sangue, viu os cortes profundos causados pelo vidro da janela. O pânico de pai substituiu momentaneamente a fúria. "Meu Deus!" sussurrou soltando o pulso de Gabriel e vendo-o ferido. "O que aconteceu? O que você fez com eles?" "Ela não fez nada." O grito veio de Pedro. O gêmeo mais calado, o que sempre se escondia atrás das pernas de seu pai, deu um passo à frente. Seus pequenos punhos estavam cerrados e sua face estava vermelha de raiva. A verdade oculta. O tempo pareceu parar naquela rua suburbana. O vento parou de mover as folhas das árvores perfeitamente podadas. Pedro, com seus 5 anos de idade e seu metro escasso de altura, plantou-se em frente a seu pai com a ferocidade de um gigante. Ricardo olhou seu filho atônito. Pedro nunca gritava. Pedro era o dócil. "Filho, venha aqui. Ela é perigosa", tentou dizer Ricardo estendendo a mão. "Não!" Pedro empurrou a mão de seu pai com um tapa violento. "Você é o perigoso. Você e a bruxa da Letícia." A menção do nome de sua noiva naquele tom saindo da boca de uma criança inocente foi como um balde de água gelada para Ricardo. "Pedro, não falte com o respeito a ela." "Ela colocou o relógio", gritou Pedro. As palavras saíram disparadas como balas, impactando diretamente no peito de Ricardo. "Nós a vimos. Gabriel e eu a vimos." Ricardo ficou congelado. O telefone em sua mão continuava com a tela acesa, pronto para discar o 190, mas seu dedo paralisou. Olhou para Gabriel buscando confirmação. O outro gêmeo, que chorava silenciosamente enquanto chupava um dedo cortado, assentiu freneticamente. "Estávamos brincando de esconde-esconde", soluçou Gabriel com voz entrecortada. "Estávamos embaixo da sua cama no seu quarto. Queríamos te assustar quando chegasse." Mas Letícia entrou. Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés. "O quê? O que você está dizendo?" perguntou Ricardo, sua voz perdendo toda a autoridade, convertendo-se em um sussurro rouco. "Ela entrou sozinha", continuou Pedro, limpando as lágrimas com raiva, manchando o rosto de sangue e sujeira. Cíntia não estava. Letícia abriu sua gaveta, tirou o relógio dourado e riu. Riu feio, papai. E depois foi no quarto da Cíntia e o colocou na bolsa dela. Bege. Ela disse: "Adeus, estúpida empregadinha." Nós a escutamos. A mente de Ricardo tentou rechaçar a informação. Não podia ser. Letícia era uma mulher de alta sociedade, educada, sua noiva. Por que faria algo tão baixo? Por que incriminar uma babá humilde? Devem ter visto errado. Balbuciou Ricardo, tentando se agarrar à sua realidade construída. Talvez ela estivesse procurando por ele.
Não, insistiu Pedro, batendo na perna de seu pai com seus punhos. Ela nos disse que ia nos mandar para a Suíça. Disse que Cíntia era um estorvo e que nós somos uns parasitas. Disse que odeia crianças. Disse que queria que fôssemos embora para ficar sozinha com você e com o dinheiro, acrescentou Gabriel tremendo. Disse que Cíntia era a única que nos defendia e que por isso tinha que ir embora. Cada palavra de seus filhos era uma martelada que demolia os alicerces da vida perfeita de Ricardo. Parasitas, Suíça, estorvo. Essas palavras ressoaram em sua cabeça, conectando pontos que ele havia ignorado deliberadamente. Às vezes em que Letícia pedia que os meninos jantassem na cozinha, às vezes em que sugeria acampamentos de verão de 3 meses, a frieza em seu olhar quando acreditava que ninguém havia. Ricardo levantou a vista lentamente do asfalto, virou o pescoço em direção à sua mansão, aquela fortaleza de sucesso e riqueza que se erguia imponente ao final da entrada de paralelepípedos. E então a viu. No janelão do 2º andar, bem acima da sacada principal, estava Letícia. Não estava correndo em direção a eles. Não estava chamando uma ambulância, apesar de ser evidente que os meninos estavam feridos e que havia um conflito na rua. Estava de pé, imóvel, com uma mão apoiada no batente da janela e a outra segurando sua taça de vinho branco. A distância era considerável, mas a claridade do dia e a vista perfeita de Ricardo lhe permitiram ver sua expressão. Não havia preocupação, não havia angústia, havia aborrecimento. Estava observando a cena como quem assiste a um programa de televisão chato, esperando que os comerciais terminem. Ao ver que Ricardo a olhava, Letícia não saudou nem fez um gesto de alarme. Simplesmente se virou com elegância e fechou as cortinas de veludo pesado, desaparecendo da vista. Esse gesto, esse simples ato de fechar a cortina em frente ao sangue de seus filhos, foi a prova definitiva. Mais contundente que qualquer vídeo de segurança, mais forte que qualquer confissão. Ricardo sentiu uma náusea violenta. Havia estado dormindo com o inimigo. Havia estado a ponto de entregar seus filhos a uma mulher que os desprezava e havia expulsado a única pessoa que havia se atirado ao chão, quebrando os joelhos para pegá-los. Baixou o olhar em direção a Cíntia. Ela continuava no chão com o uniforme sujo e rasgado, mas já não chorava por ela. Estava rasgando uma tira de seu próprio avental branco para enfaixar a mão de Gabriel, ignorando a dor de seu quadril machucado. «Por que não me disse que ela os ameaçou?» perguntou Ricardo com a voz embargada, caindo de joelhos em frente a ela, não como um patrão, mas como um homem derrotado. Cíntia levantou a vista. Seus olhos castanhos, limpos e honestos, cravaram nele. «Eu tentei lhe dizer, Dr. Ricardo. No corredor eu gritei que ela queria mandá-los para um internato. Gritei que os meninos estavam em perigo». Cíntia fez uma pausa e suspirou, uma exalação trêmula. «Mas o senhor fechou a porta. O senhor escolheu acreditar nela porque ela cheira a perfume caro e eu cheiro a sabão». A frase atravessou Ricardo como uma lança. Era verdade. Seu classismo, sua arrogância, sua cegueira voluntária haviam quase destruído sua família. Olhou as mãos de Cíntia, aquelas mãos ásperas pelo trabalho duro, que agora seguravam com delicadeza infinita a mão ferida de seu filho. Essas mãos que nunca haviam roubado nada, só haviam dado. «Papai», sussurrou Gabriel, encostando sua cabeça no ombro de Cíntia. «Minha mão dói. Quero ir para casa com Cíntia». Ricardo sentiu as lágrimas, quentes e desconhecidas, pinicar em seus olhos. Não chorava desde o funeral de sua esposa. Mas ver a lealdade absoluta de seus filhos em relação àquela mulher e a dignidade dela, apesar da humilhação, rompeu o dique. «Sim, filho», disse Ricardo, engolindo o nó na garganta. Levantou-se lentamente, mas desta vez sua postura havia mudado. Já não era o milionário correndo em pânico, agora era um homem com uma missão. Uma fúria fria e calculadora, muito diferente da ira cega de antes, se instalou em seu peito. Olhou em direção à casa, em direção à janela fechada onde se escondia Letícia. «Vamos para casa», disse Ricardo, estendendo uma mão em direção a Cíntia. Não era uma ordem, era um convite, era uma súplica. «Por favor, Cíntia, permita-me ajudá-la a se levantar. Precisamos curar os meninos e depois tenho que limpar minha casa da verdadeira sujeira». Cíntia hesitou um segundo. Olhou a mão bem cuidada de Ricardo. Depois olhou os meninos que a olhavam com olhos suplicantes. Suspirou sabendo que seu coração não lhe permitiria deixá-los ali, feridos e vulneráveis. Tirou a outra luva amarela,
deixando-a cair junto à mala como quem deixa para trás uma pele velha, e pegou a mão de Ricardo. Ele a puxou com suavidade, mas com firmeza, ajudando-a a se pôr de pé. Não se preocupe com a mala, senhor, disse Cíntia manquejando levemente. Só quero curar Gabriel. Eu levarei a mala, disse Ricardo pegando a alça de plástico barato com sua mão livre, aquela mão que costumava assinar cheques milionários. E assim a estranha procissão começou o retorno morro acima. Um milionário arrastando uma mala velha, uma babá manquejando com o uniforme manchado de sangue e 2 meninos feridos, mas vitoriosos. Caminhavam em direção à mansão, onde Letícia esperava segura de seu triunfo, sem saber que a sentença de seu próprio destino acabara de ser ditada no asfalto quente da rua. A frase que mudou tudo. O caminho de volta pela entrada de paralelepípedo se sentia diferente sob os pés de Ricardo. 10 minutos antes havia percorrido essa mesma distância correndo como um louco, impulsionado pelo medo da morte física de seus filhos. Agora caminhava lento, carregando o peso de uma morte espiritual que havia estado ocorrendo sob seu próprio teto, sem que ele se desse conta. O som da mala azul rolando era o único ruído no ar, mas desta vez era ele quem puxava. Um milionário, dono de um conglomerado internacional, arrastando uma mala de camelô com uma roda quebrada, enquanto sua outra mão segurava com firmeza a mão pequena e pegajosa de Pedro. Cíntia caminhava a seu lado manquejando visivelmente. A queda havia machucado seu quadril mais do que admitia, mas não se queixava. Carregava Gabriel nos braços, que havia parado de chorar, e agora descansava sua cabeça sobre o ombro da babá, chupando o dedo são, buscando aquele consolo primitivo que só ela sabia dar-lhe. Ricardo olhou Cíntia de soslaio. Viu o perfil de seu rosto limpo de maquiagem, marcado pelo sol e pelo cansaço, mas irradiando uma dignidade que Letícia, com todos os seus tratamentos de beleza e joias, jamais teria. Pedro quebrou o silêncio. Ricardo, por que não me disseram antes? Por que esperaram até hoje para me dizer que Letícia, que ela era má com vocês? Pedro, caminhando ao lado de seu pai, baixou a vista para seus tênis manchados de terra do jardim. Apertou a mão de seu pai, mas não com força, e sim com resignação. Porque você gosta dela, papai, disse o menino com uma lógica esmagadora e dolorosa. Você sempre sorri quando ela entra no quarto, e quando nós dizemos algo você diz que estamos cansados ou que somos malcriados. Ricardo sentiu uma pontada no estômago. A culpa era um ácido corrosivo. Eu pensei que ela tentava educá-los, murmurou Ricardo, mais para si mesmo que para o menino. Pensei que era estrita porque queria que fossem homens de bem. Ela não nos educa, papai. Interveio Gabriel dos braços de Cíntia. Levantou a cabeça e seus olhos, idênticos aos de sua mãe falecida, cravaram em Ricardo. Ela nos odeia. Nos diz que somos um erro. Ricardo parou de repente na metade do caminho. O sol da tarde projetava sombras longas sobre o gramado impecável. Soltou a mala e se virou para ficar em frente a Cíntia e seus filhos. Precisava entender a magnitude do abismo ao qual quase atirou sua família. O que mais ela faz com vocês? Perguntou Ricardo, temendo a resposta, mas necessitando escutá-la para terminar de despertar. Quero saber tudo agora. Cíntia tentou intervir protetora. Senhor, não é o momento. Os meninos estão feridos e... É o momento, Cíntia. Interrompeu a Ricardo, mas desta vez sem ira, com uma suavidade urgente. Preciso saber quem eu meti na minha casa. Gabriel respirou fundo, seu pequeno peito inflando com um soluço contido. Olhou Cíntia como pedindo permissão, e ela assentiu levemente, acariciando suas costas. Quando você vai trabalhar? Começou Gabriel com voz trêmula. Ela nos tranca no quarto de jogos, tira nossos brinquedos e diz que fazemos muito barulho. Se choramos, ela aumenta o volume da música para não nos ouvir. E nos belisca, acrescentou Pedro levantando a manga de sua camisa rasgada. Ali, na pele suave de seu braço, havia pequenos hematomas, marcas violáceas em forma de dedos, velhas e novas. Nos belisca aqui onde a roupa tapa para você não ver. Diz que se contarmos ela vai nos mandar para um lugar onde as crianças não têm papais. Ricardo olhou os hematomas. Eram a evidência física de sua negligência. Havia estado tão ocupado construindo um império para o futuro de seus filhos que havia deixado seu presente nas mãos de uma algoz. Meu Deus, sussurrou Ricardo levando uma mão à boca, horrorizado. Mas foi então que Gabriel soltou a frase definitiva.
A sentença que terminou de quebrar a couraça do milionário e reconstruiu seu coração no mesmo instante. O menino abraçou o pescoço de Cíntia com força, aspirando o aroma de seu uniforme barato, mistura de sabão de lavanda e suor honesto. Papai, por favor, não a mande embora nunca mais, disse Gabriel com os olhos cheios de lágrimas. A Cíntia cheira como a mamãe cheirava. A Letícia cheira a frio e a medo. Quando Cíntia nos abraça, o medo vai embora. Quando Letícia nos abraça, o medo começa. O mundo parou para Ricardo. A Cíntia cheira como a mamãe cheirava. Essa frase o transportou 5 anos atrás ao hospital, ao último suspiro de sua esposa, que havia lhe feito prometer que cuidaria dos meninos, que nunca lhes faltaria amor. E ele, em sua dor, havia confundido amor com comodidades. Havia enchido a casa de brinquedos caros e babás eficientes, mas havia esquecido o cheiro do lar, o cheiro da segurança. Ricardo olhou Cíntia. Já não via a empregada doméstica. Via a mulher que havia cumprido a promessa que ele havia quebrado. Via a mãe que seus filhos haviam escolhido com o instinto infalível do coração. Ela cheira a mamãe, repetiu Ricardo em um sussurro, e uma lágrima solitária, pesada e ardente, rolou por sua bochecha. Era a primeira vez que seus filhos o viam chorar. O silêncio que se seguiu foi sagrado. O vento moveu as copas das árvores, e pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu que podia respirar de verdade. A venda havia caído completamente. A imagem de Letícia na janela, indiferente e cruel, se sobrepôs à imagem de Cíntia no chão, sangrando por seus filhos. A escolha já não existia, só existia a verdade. Ricardo secou a lágrima com o dorso da mão e olhou seus filhos com uma intensidade nova. Eu lhes juro, disse com voz firme, uma promessa de sangue. Eu lhes juro pela memória de sua mãe que ninguém voltará a lhes fazer mal. Nunca mais terão medo em sua própria casa. Pegou a mala de novo, mas desta vez a levantou no ar com uma só mão, como se não pesasse nada, como se ao levantá-la estivesse levantando também o peso de seus erros. Vamos, disse. Temos uma limpeza para fazer e não me refiro à casa. A jornada de transformação. A entrada na mansão não foi triunfal, mas foi poderosa. A porta principal de carvalho maciço, que Letícia havia fechado com tanta satisfação minutos antes, se abriu de par em par sob o empurrão decidido de Ricardo. O hall era impressionante. Chão de mármore italiano, um lustre de cristal de 2 metros pendendo do teto, e uma escadaria dupla que gritava opulência. Mas naquela tarde o luxo foi invadido pela realidade. Ricardo entrou primeiro deixando a mala velha de Cíntia bem no centro do hall, sobre o brasão da família incrustado no chão, quebrando a estética perfeita do lugar. Atrás dele entrou Cíntia manquejando, descendo Gabriel de seus braços com cuidado. Pedro entrou por último, olhando ao redor com receio, como se esperasse que as paredes o atacassem. Sentem-se aí, ordenou Ricardo apontando um dos sofás de veludo branco imaculado que decoravam a entrada. Eram sofás de vista, móveis que ninguém tinha permissão de usar. Cíntia hesitou. Senhor, estamos sujos. Temos sangue e terra. Vamos manchar o veludo. Que se dane o veludo, exclamou Ricardo, sua voz ressoando na cúpula. É um móvel, Cíntia. Meus filhos valem mais que um móvel. Sentem-se. Cíntia obedeceu, sentando-se com timidez na beirada, com Pedro e Gabriel grudados nela como lapas. O sangue dos joelhos de Gabriel manchou instantaneamente o tecido branco, deixando uma marca vermelha brilhante. Ricardo olhou a mancha e não sentiu ira, e sim alívio. Aquela mancha era real. Aquela mancha era vida. Rosa! Joana! Gritou Ricardo em direção ao corredor de serviço. 2 empregadas apareceram correndo, assustadas pelos gritos. Ao ver a cena, o patrão despenteado, os meninos feridos, a babá demitida sentada no sofá proibido, ficaram paralisadas. Tragam o kit de primeiros socorros, o grande, e água morna e toalhas limpas. Agora, ordenou. As mulheres correram para obedecer. Ricardo não esperou. Tirou o paletó de seu terno de $3.000 e o jogou no chão sem se importar. Arregaçou a camisa branca, desabotoando as abotoaduras de ouro e deixando-as sobre uma mesinha auxiliar. Quando Rosa voltou com o kit, Ricardo o tirou de suas mãos. Deixem-nos a sós. Vão para a cozinha e esperem instruções. Ricardo se ajoelhou em frente ao sofá. Não se inclinou. Ajoelhou-se diretamente sobre o mármore duro, ficando na altura dos olhos de Cíntia e dos meninos. Abriu a caixa de metal
e tirou o desinfetante e as gases. Deixe-me fazer isso, senhor. O senhor não sabe. Começou Cíntia tentando pegar o algodão. Seu instinto de servidão seguia ativo, apesar de tudo. Ricardo segurou sua mão com suavidade. Seu toque foi quente, firme, humano. Não, Cíntia, disse ele olhando-a fixamente nos olhos. Você já fez sua parte. Você o salvou. Você recebeu o golpe. Agora é a minha vez. Eu sou o pai deles. É meu dever curá-los. Cíntia retirou a mão surpresa. Viu nos olhos de Ricardo algo que nunca havia visto nos 3 anos em que trabalhava ali. Humildade. O grande senhor, o homem intocável, estava ajoelhado a seus pés, disposto a limpar feridas. Ricardo pegou o pé de Gabriel com uma delicadeza extrema. Embebeu o algodão em antisséptico. Vai arder um pouquinho, campeão, sussurrou Ricardo. Soprou suavemente sobre o joelho ralado enquanto limpava o sangue e a terra. Gabriel fez uma careta, mas não chorou. Estava fascinado olhando para seu pai. Nunca o havia visto tão perto, tão focado nele. Papai, disse Gabriel suavemente. Você sabe curar. Estou aprendendo, filho, respondeu Ricardo com a voz embargada. Estou aprendendo muitas coisas hoje. Perdoe-me por não ter estado aqui para te curar antes. Ricardo limpou cada ferida, enfaixou a mão de Gabriel com cuidado cirúrgico, pôs um curativo no corte do braço de Pedro e depois fez algo inesperado. Pegou as mãos de Cíntia. Cíntia tentou retirá-las por vergonha. Suas mãos estavam vermelhas, ásperas, com as unhas curtas e sem esmalte, tão diferentes das mãos de manicure perfeita de Letícia. Senhor, minhas mãos estão sujas. Suas mãos são as mais limpas desta casa, Cíntia, disse Ricardo examinando as palmas da babá. Viu os pequenos cortes que ela havia feito ao cair e a pele irritada pelos químicos de limpeza. Estas mãos sustentaram minha família quando eu a soltei. Ricardo pegou uma toalhinha úmida e começou a limpar as mãos de Cíntia. Limpou o rastro de sangue dos meninos, limpou o pó da rua, o fez com uma reverência quase religiosa. Era um ato de contrição, o patrão lavando as mãos da empregada. A hierarquia social se dissolveu naquele metro quadrado de intimidade e dor compartilhada. Perdoe-me, Cíntia, disse Ricardo sem deixar de olhar suas mãos. Fui um cego, um idiota arrogante. Eu a julguei pelo seu uniforme e não vi seu coração. Eu a acusei de ladra quando a única que estava sendo roubada era você, roubada de sua dignidade. Cíntia sentiu que as lágrimas voltavam aos seus olhos, mas desta vez não eram de tristeza. Não tem que me pedir perdão, senhor. Só não me afaste deles. Jamais, prometeu Ricardo levantando a vista. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Não só você não vai, como a partir de hoje você é a pessoa mais importante nesta casa depois dos meus filhos. Acabou o uniforme, Cíntia. Acabaram as luvas amarelas. Ninguém voltará a tratá-la como inferior sob este teto. Nesse momento, o som de saltos altos ressoou na parte superior da escada. Clac, clac, clac. Um ritmo lento, deliberado. Ricardo, Cíntia e os meninos levantaram a vista. Letícia estava ali no patamar da escada, impecável em um vestido de seda cor creme. Havia retocado sua maquiagem e segurava uma nova taça de vinho. Olhou a cena com uma mistura de diversão e desdém, a mala jogada, o sofá manchado, Ricardo de joelhos perante a babá. Que cena tão comovente, disse Letícia, sua voz pingando sarcasmo. Vejo que você trouxe a sujeira de volta, Ricardo. Te deu pena? Ou é que os moleques fizeram uma de suas birras para te convencer? Os meninos se enrijeceram agarrando-se a Cíntia. O medo voltou aos seus olhos. Ricardo soltou suavemente as mãos de Cíntia e se pôs de pé. Levantou-se devagar como um predador que se endireita antes do ataque. Já não havia dúvida em sua postura. Já não havia cansaço. Só havia a calma aterrorizante de um homem que encontrou seu propósito e está prestes a executar justiça. Desça, Letícia, disse Ricardo. Sua voz não foi um grito, foi um tom baixo, plano, muito mais assustador que qualquer grito. Desça aqui. Temos que conversar sobre o relógio e sobre a Suíça. Letícia sorriu, acreditando que ainda tinha o controle, acreditando que podia manipular a situação como sempre fazia. Começou a descer os degraus, sem saber que cada passo a aproximava não de uma negociação, mas de sua sentença final. Ai, querido, não me diga que você acreditou em alguma das mentiras dela, começou a dizer ela descendo com ar de rainha. Ricardo não respondeu, só esperou. A transformação estava completa.
O milionário cego havia morrido na rua. O pai-leão havia nascido no hall e a presa estava caminhando direto para ele. O confronto. Letícia terminou de descer os últimos degraus da imponente escada caracol. Seus saltos agulha ressoavam no mármore com uma autoridade que já não possuía, embora ela ainda não o soubesse. Parou a alguns metros do sofá, com uma mão no quadril e a outra segurando sua taça de vinho, observando o quadro familiar com uma careta de desgosto mal disfarçada. Para ela, a cena era patética. O homem mais poderoso da cidade, ajoelhado junto a uma empregada e 2 meninos sujos. "Ricardo, por favor", disse Letícia, quebrando o silêncio tenso com um tom de aborrecimento. "Levante-se do chão. Você está arruinando um terno de $3.000 e tire essa mulher daqui antes que suje mais o estofado." "Não havíamos encerrado este capítulo já?" Ricardo não se levantou de imediato. Ele levou um segundo longo e terrível para olhar Letícia de baixo. Pela primeira vez não a viu através do filtro do desejo ou da conveniência social. Viu-a com uma clareza brutal. Viu a frieza em seus olhos azuis, a tensão cruel na comissura de seus lábios, a total ausência de empatia em relação aos meninos que tinham bandagens ensanguentadas nas mãos. Ricardo se pôs de pé devagar. Seus movimentos foram fluidos, mas carregados de uma ameaça latente. Não sacudiu o pó das calças. Não ajeitou a camisa. Ficou ali plantado como uma muralha entre sua família e a mulher que havia tentado destruí-la. "Você tem razão, Letícia", disse Ricardo com uma voz suave, quase conversacional, que fez um arrepio percorrer a espinha de Cíntia. "Temos que encerrar este capítulo, mas para fazê-lo bem, preciso verificar algo." Ricardo se virou para a mala azul de Cíntia, que descansava no centro do hall. Caminhou em direção a ela. "O que está fazendo?" perguntou Letícia, franzindo a testa. "Vai revistar as coisas dela finalmente? Procure bem. Com certeza encontra a grana ou talvez mais alguma joia. Essa gente é como as gralhas. Os olhos brilham com o alheio." Ricardo ignorou o comentário, agachou-se e abriu o zíper da mala velha. O som do fecho rasgando o silêncio foi agudo. Abriu a tampa. Não havia lingotes de ouro nem maços de notas. O conteúdo da mala de Cíntia era um testamento de humildade e amor. Roupas de trabalho dobradas com esmero, um terço de madeira barato, uma foto emoldurada de seus pais no interior e, em cima de tudo, um álbum de fotos caseiro. Ricardo abriu o álbum. Não eram fotos da família de Cíntia. Eram fotos de Pedro e Gabriel. Fotos de seus primeiros passos. Fotos de seus aniversários. Fotos deles dormindo. Cíntia não levava objetos de valor monetário. Levava as lembranças dos meninos que amava como próprios. Ricardo sentiu um nó na garganta, mas o engoliu. Meteu a mão no bolso lateral da bolsa bege, que também estava ali. A bolsa que Pedro havia apontado especificamente. Seus dedos tocaram o metal frio. Ele o tirou. O Rolex de ouro e diamantes brilhou obscenamente sob a luz do lustre de cristal, contrastando com a singeleza das coisas de Cíntia. "Ah!" gritou Letícia triunfalmente, dando um passo à frente e apontando com seu dedo de manicure francesa. "Eu sabia. Aí está. Você é um gênio, meu amor. Você a pegou em flagrante." Letícia se virou para Cíntia com um sorriso predador. "E agora o que você vai dizer, mosquinha morta? Que apareceu aí por arte de mágica? Ladra! Você deveria estar algemada." Cíntia baixou a cabeça, envergonhada não pelo roubo que não cometeu, mas pela virulência do ódio daquela mulher. Os meninos se apertaram mais contra ela, tremendo, mas Ricardo não olhava para Cíntia. Olhava o relógio em sua mão e depois olhava para Letícia. Seu rosto não mostrava a satisfação de ter resolvido um crime, e sim a decepção profunda de ter descoberto uma traição. "É curioso", disse Ricardo, girando o relógio entre seus dedos. "Pedro me disse algo muito interessante na rua. Me disse que viram você entrar no meu quarto, que viram você pegar o relógio e que viram você colocá-lo nesta bolsa." O sorriso de Letícia vacilou por uma fração de segundo, mas ela se recuperou rápido. Era uma especialista manipuladora. "Ricardo, pelo amor de Deus, você vai acreditar em uma criança de 5 anos, tem uma imaginação hiperativa. Além disso, eles a adoram, mentiriam para protegê-la. É óbvio que ela os manipulou para que dissessem isso. É parte do plano dela. E também é parte do plano dela que meus filhos tenham hematomas nos braços?" perguntou Ricardo. Sua voz subiu de volume, perdendo a suavidade inicial.
Também é parte do plano dela que Pedro tenha marcas de beliscões em lugares onde a roupa tapa? Ou que Gabriel tenha pesadelos com você? Letícia empalideceu levemente. Deu um passo para trás, quase tropeçando em seus próprios saltos. Eu só estava tentando discipliná-los. São uns selvagens, Ricardo. Você não está aqui o dia todo. Não sabe como é difícil. Não minta para mim. O grito de Ricardo retumbou nas paredes de mármore como um trovão. Letícia saltou de susto, derramando um pouco de vinho sobre o tapete. Cíntia abraçou os meninos cobrindo seus ouvidos, mas eles olhavam para o pai com assombro. Nunca o haviam visto defendê-los assim. Ricardo avançou em direção a Letícia. Ela recuou até colidir com o corrimão da escada. Eu lhe dei minha confiança. Eu lhe abri as portas da minha casa. Eu ia lhe dar meu sobrenome. E você? Você usou esse poder para torturar duas crianças que perderam a mãe. Ricardo parou a 1 centímetro de sua face. Podia cheirar seu perfume caro que agora lhe resultava repugnante. Você planejou tudo isso. O roubo, a demissão, tudo para enviá-los para um internato na Suíça e ficar com o dinheiro e a mansão para você sozinha. Eu fiz por nós, sussurrou Letícia, tentando uma última tática desesperada. Deixou cair a taça no chão que se quebrou em 1000 pedaços e agarrou as lapelas do paletó de Ricardo com mãos trêmulas. Seus olhos se encheram de lágrimas falsas. Ricardo, meu amor, entenda, eles são um obstáculo. Não nos deixam ser felizes. Você e eu merecemos uma vida livre, viajar, desfrutar. Eles estarão melhor na Suíça com profissionais. Eu só queria que tivéssemos um futuro. Ricardo olhou as mãos dela agarradas à sua camisa. Com um movimento brusco e cheio de nojo, ele as tirou de cima como se fossem insetos venenosos. Um futuro? Ricardo riu. Uma risada seca e sem humor. Você não queria um futuro comigo. Queria meu cartão de crédito e para consegui-lo estava disposta a sacrificar a felicidade dos meus filhos. Ricardo levantou o Rolex no ar. Este relógio, disse olhando-o com desprezo. Você disse que era seu favorito, que simbolizava nosso amor eterno. Com um movimento violento, Ricardo arremessou o relógio de ouro contra a parede de pedra mais distante. O impacto foi brutal. O mecanismo suíço de precisão explodiu. Os diamantes saltaram pelo ar e o cristal se fez pó. O relógio ficou destruído no chão. Letícia soltou um grito sufocado, levando as mãos à boca, horrorizada pela destruição de algo tão valioso. Esse é o valor que seu amor tem para mim agora, Letícia, disse Ricardo com uma calma glacial. Lixo, escombros, nada. Ifense, I grise the eyelife. I grise the eyelife port. Ifense the eyelife ticam intent. By doing to the less. Letícia olhou os restos do relógio e depois Ricardo. Sua máscara caiu por completo. Já não havia medo nem sedução, só havia ódio puro. Você é um imbecil, cuspiu ela. E seu rosto se contorceu em uma careta feia e real. Você vai se arrepender. Vai ficar sozinho com esses dois monstros e essa empregada ignorante. Você vai vir me implorando para que eu volte quando se der conta de que nenhuma mulher do seu nível vai querer carregar com sua bagagem. Prefiro estar sozinho o resto da minha vida que passar 1 minuto a mais com um monstro como você, respondeu Ricardo. Virou-se para Cíntia e os meninos dando as costas a Letícia. Cíntia, por favor, leve os meninos para a cozinha. Peça a Rosa para preparar o que quiserem. Sorvete, pizza, o que for. Não quero que vejam o que vai acontecer agora. Cíntia assentiu pálida, mas agradecida. Levantou-se com dificuldade, pegou os meninos pela mão e os guiou rapidamente em direção ao corredor de serviço. Vamos, meus meninos, vamos comer algo gostoso, sussurrou-lhes, protegendo-os até o último momento. Quando a porta da cozinha se fechou atrás deles, Ricardo se voltou para Letícia uma última vez. Estavam sós no hall. O ar estava carregado de eletricidade estática. Agora, disse Ricardo apontando a porta principal. Vá embora. Justiça divina. Letícia se ergueu tentando recuperar algo de sua dignidade destruída. Alisou o vestido de seda, levantou o queixo e olhou Ricardo com altivez. Eu vou, disse com desdém. Não penso em ficar neste chiqueiro emocional nem mais 1 minuto. Mas vou no meu carro e quero que seu motorista me leve ao Hotel Four Seasons. E amanhã você falará com meus advogados sobre a indenização por quebra de compromisso. Ricardo a olhou com incredulidade e depois um sorriso frio cruzou seu rosto. Caminhou em direção à mesa de entrada onde estavam as chaves dos carros. Acho que você está confusa, Letícia, disse ele pegando o chaveiro do Mercedes conversível que ela usava.
O carro está no nome da empresa, minha empresa. O motorista é empregado da casa, minha casa. E sobre a indenização? Ricardo se aproximou dela e estendeu a mão com a palma aberta. O anel. Letícia protegeu sua mão esquerda com a direita, cobrindo o enorme diamante de 5 quilates. Emer, gancho. É um presente. Era um presente condicionado ao casamento, corrigiu Ricardo implacável. E não haverá casamento. Devolva-o ou juro por Deus que ligarei para a polícia e a denunciarei pelo roubo do relógio. Tenho 2 testemunhas oculares e suas digitais devem estar por toda a bolsa de Cíntia. Você decide. Me dá o anel e vai embora caminhando ou vai em uma viatura algemada? Letícia tremeu de raiva. Sabia que havia perdido. Sabia que Ricardo tinha o poder e os recursos para cumprir sua ameaça. Com movimentos furiosos e bruscos, arrancou o anel do dedo, quase machucando a pele, e o atirou no peito de Ricardo. Pegue sua pedra, gritou. Que você se engasgue com ela. Ricardo apanhou o anel no ar com uma só mão, sem se alterar. Obrigado. Agora, fora. Vou pedir um Uber, disse Letícia, tirando seu celular de última geração. Peça do lado de fora, ordenou Ricardo. Fora da minha propriedade. Não quero que você respire meu ar nem mais um segundo. Ricardo avançou em direção a ela, obrigando-a a recuar em direção à porta. Letícia, vendo que ele não ia ceder, girou sobre seus calcanhares e caminhou em direção à saída. Ao abrir a porta, a luz do entardecer entrou no hall, iluminando a saída da vilã. Mas antes de cruzar o umbral, Letícia parou. Viu algo que a fez ferver o sangue. No corredor que conectava com a cozinha, espreitando discretamente, estavam Rosa, Joana e o jardineiro. Seu Manuel, o pessoal de serviço, aquelas pessoas a quem Letícia havia humilhado, ignorado e tratado como móveis durante meses, estavam ali em silêncio. Não diziam nada, mas em seus rostos havia uma satisfação profunda, uma alegria silenciosa. Rosa tinha um leve sorriso nos lábios. Seu Manuel tirou o chapéu e assentiu imperceptivelmente em direção a Ricardo. Letícia se sentiu nua diante de seus olhares. Sabia que estavam celebrando sua queda. O que estão olhando, estúpidos? Gritou Letícia, perdendo as estribeiras pela última vez. Continuam sendo uns criados mortos de fome. Ninguém, respondeu. Seu insulto caiu no vazio, impotente. Já não tinha poder. Sua voz já não causava medo, só pena. Ricardo se aproximou da porta. Adeus, Letícia, disse. Letícia saiu para a varanda. O contraste era brutal. Há uma hora era a senhora da casa dando ordens e bebendo vinho. Agora estava parada na rua, sem carro, sem anel, sem noivo milionário e com a reputação manchada. Ricardo empurrou a pesada porta de carvalho. E Letícia, disse Ricardo antes de fechar, detendo o movimento por um instante. Se você voltar a se aproximar dos meus filhos, não serei tão amável. Blam. O bater da porta foi definitivo. O som da tranca deslizando foi a música mais doce que a casa havia escutado em anos. Ricardo ficou um momento em frente à porta fechada, apoiando a testa na madeira fria. Fechou os olhos e exalou longamente, liberando meses de tensão, de mentiras, de cegueira. O silêncio na casa era diferente. Agora já não era um silêncio opressor e temeroso. Era um silêncio limpo, um silêncio de paz. Ricardo se virou e viu seus empregados olhando-o com respeito e pela primeira vez com afeto genuíno. Rosa, disse Ricardo com voz cansada, mas amável, por favor, jogue esses restos de relógio no lixo e abra as janelas. Quero que o cheiro de perfume barato vá embora desta casa. Sim, senhor, com muito gosto, respondeu Rosa com um sorriso radiante. E os meninos? Perguntou Ricardo. Estão na cozinha, senhor, disse Joana emocionada. Cíntia está colocando curativos novos de desenhos que tinha na bolsa dela. Estão comendo biscoitos e rindo. In that side, Vinas de Vrand. We have Kraft Fulmer. We have Kraft, Vernd and Proft Aptot. Um sorriso genuíno, o primeiro em anos, se desenhou no rosto de Ricardo. Bem, eu vou para lá. Hoje janto na cozinha com minha família. Ricardo cruzou o hall, passando por cima da mancha de vinho no tapete sem se importar em absoluto, e se dirigiu em direção à luz quente que emanava da porta de serviço, deixando para trás o luxo frio para entrar no calor de seu verdadeiro lar. Lá fora, na rua que começava a escurecer, Letícia caminhava com dificuldade sobre os paralelepípedos com seus saltos agulha. Sozinha, enquanto as luzes das mansões vizinhas se acendiam, lembrando-lhe o mundo ao qual já não pertencia.
A justiça divina não havia descido do céu com raios e trovões. Havia chegado em forma de um pai desperto e uma porta fechada. O clímax emocional, a cura. A porta da cozinha estava entreaberta, deixando escapar uma faixa de luz dourada e quente em direção ao corredor em penumbra. Ricardo parou bem no umbral, oculto pelo batente da porta, incapaz de entrar ainda. Precisava de um momento. Precisava observar aquele mundo que havia existido sob seu próprio teto e que ele, em sua cegueira de homem de negócios, havia ignorado por completo. Dentro, a cena parecia tirada de outra época, de uma pintura renascentista de devoção materna. Cíntia estava sentada em uma cadeira de madeira simples com Gabriel em seu colo e Pedro de pé a seu lado, apoiado em seu ombro. Não havia luxos ali. Não havia mármore, nem seda, nem relógios de ouro. Só havia cheiro de baunilha, de leite quente e de álcool medicinal. «Dói muito, meu amor?» perguntava Cíntia com voz sussurrada enquanto terminava de colar um curativo com desenhos de super-heróis no dedo indicador de Gabriel. «Um pouquinho», respondeu o menino fungando. «Mas você me deu um beijo mágico, então já vai passar». «Os beijos da mamãe Cíntia curam tudo», afirmou Pedro com seriedade absoluta, acariciando a bochecha de seu irmão. Ricardo sentiu um nó na garganta tão apertado que lhe custou engolir. Mamãe Cíntia. Seus filhos lhe haviam dado o título mais sagrado do mundo a uma empregada a quem ele pagava o salário mínimo. E ela, longe de rechaçá-lo, o levava com uma dignidade que nenhuma joia poderia igualar. Cíntia levantou a vista do dedo de Gabriel e olhou para Pedro. Viu o corte em seu braço, já limpo, mas ainda vermelho e irritado. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas as engoliu rápido para não assustá-los. «São muito valentes», lhes disse Cíntia passando suas mãos ásperas por seus cabelos revoltos. «O que fizeram hoje, saltar por aquela janela, foi muito perigoso. Eu me assustei muito. Não voltem a fazê-lo, me ouvem? Meu coração não aguenta tanto susto. Tinha que te salvar», disse Pedro encolhendo os ombros como se fosse óbvio. «Você é nossa família. Papai estava enfeitiçado pela bruxa. Tínhamos que acordá-lo». Ricardo fechou os olhos apoiando a testa contra o batente da porta. Enfeitiçado. A inocência de seus filhos tinha uma precisão cirúrgica para descrever sua negligência. Decidiu que já não podia seguir escondido. Respirou fundo, alisou a camisa amassada e empurrou a porta suavemente. O som das dobradiças fez com que os três girassem a cabeça ao mesmo tempo. Houve um instante de tensão instintiva. Os meninos se enrijeceram no colo de Cíntia, um reflexo condicionado por meses de ver Letícia entrar para repreendê-los. Mas ao ver que era seu pai e que vinha sem paletó, com as mangas arregaçadas e o rosto limpo de ira, seus ombros relaxaram um pouco. Cíntia tentou se levantar de imediato, fazendo menção de descer Gabriel. «Dr. Ricardo, desculpe, estávamos». «Não se levante», disse Ricardo rapidamente, levantando uma mão em gesto de paz. Sua voz era suave, carente da autoridade metálica que costumava usar. «Por favor, Cíntia, fique sentada». Ricardo entrou na cozinha. Sentia-se como um intruso em sua própria casa, um gigante desajeitado entrando em um santuário delicado. Arrastou um banquinho alto da ilha central e o colocou em frente a eles, sentando-se para ficar à sua altura. Ficou joelho com Cíntia. Olhou seus filhos, depois olhou Cíntia nos olhos. O silêncio se esticou carregado de emoções não ditas. «Cíntia», começou Ricardo, e sua voz tremeu ligeiramente. «Não tenho palavras. O dicionário fica aquém para lhe pedir perdão. O que você viu hoje, a forma como a tratei na rua, a forma como permiti que aquela mulher a humilhasse, é imperdoável». Cíntia negou com a cabeça suavemente, baixando o olhar para suas mãos entrelaçadas com as dos meninos. «O medo nos faz fazer coisas feias, senhor. O senhor tinha medo por seus filhos. Eu entendo». «Não», corrigiu a Ricardo com firmeza. «Não foi só medo, foi soberba, foi cegueira. Acreditei que o dinheiro me dava a razão e quase perdi a única coisa que importa». Ricardo se inclinou para a frente apoiando os cotovelos nos joelhos. «Quero reparar isso. Sei que não posso apagar o que passou, mas quero consertar o futuro». Ricardo meteu a mão no bolso de sua calça e tirou um talão de cheques. Colocou-o sobre a mesa, mas não o abriu. «Vou triplicar seu salário a partir de hoje», disse Ricardo falando rápido, tentando usar sua linguagem habitual de negócios para solucionar o problema emocional. «Terá plano de saúde privado para você e para seus pais no interior.
férias remuneradas, um carro próprio se quiser, e lhe devolverei seu quarto. Nós o redecoraremos como você quiser. Só lhe peço que não vá embora, que não nos deixe. Os meninos olharam Cíntia com olhos enormes, esperando sua resposta. Gabriel apertou sua mão com força. Cíntia olhou o talão de cheques sobre a mesa. Depois olhou o rosto desesperado de Ricardo. Um sorriso triste e doce curvou seus lábios. Com uma suavidade infinita, empurrou o talão de cheques de volta para Ricardo. Guarde seu dinheiro, Dr. Ricardo. Ricardo ficou gelado. O pânico voltou aos seus olhos. Não é suficiente, Cíntia. Posso pagar mais. Diga-me a cifra, o que for. Diga seu preço. Esse é o problema, senhor, disse Cíntia. E sua voz adquiriu uma firmeza nova, uma autoridade moral que a fazia parecer gigante naquela cadeira de madeira. O senhor acredita que isto é um trabalho? O senhor acredita que eu cuidava de Pedro e Gabriel pelo cheque que me dava a cada quinzena? Cíntia acariciou a cabeça de Gabriel, que fechou os olhos ao contato. Eu não me atirei ao chão de joelhos hoje por dinheiro. Eu não aguentei os insultos da senhorita Letícia por dinheiro. Eu o fiz porque os amo. Cíntia olhou Ricardo direto na alma. O amor não tem folha de pagamento, senhor. Se eu ficar, não será pelo triplo do salário. Será porque estes meninos precisam de mim, e porque eu não saberia viver sem vê-los crescer. Ricardo sentiu que a última barreira de seu ego desmoronava. Retirou a mão do talão de cheques como se queimasse. Deu-se conta de quão pequeno era seu mundo de finanças comparado com o universo emocional daquela mulher humilde. Você tem razão, sussurrou Ricardo baixando a cabeça envergonhado de novo. Sou um tolo. Sigo tentando comprar o que não se vende. Não é um tolo, papai, disse Pedro de repente. Soltou-se de Cíntia e deu um passo em direção a seu pai. Pôs sua mão pequena com o curativo novo sobre o joelho de Ricardo. Só estava perdido, como quando nós nos perdemos no supermercado e choramos. Mas já te encontramos. Ricardo levantou a vista com os olhos úmidos. Olhou seu filho, tão sábio para sua idade, forjado na dor da ausência materna e na negligência paterna. Ricardo pegou a mão de Pedro e a beijou. Depois olhou Cíntia. Então, você fica? Perguntou com a vulnerabilidade de uma criança. Eu fico, afirmou Cíntia sorrindo, mas com uma condição. A que for, disse Ricardo no instante. O senhor tem que estar presente, disse Cíntia apontando-o com o dedo. Eu posso cuidar deles, posso alimentá-los e curar-lhes as feridas, mas não posso ser o pai deles. Eles precisam do senhor, não do homem que assina cheques, mas sim do homem que brinca no chão e lê contos. Se o senhor voltar a desaparecer em seu escritório e nos deixar sós, então sim, eu irei embora, porque não serei cúmplice de outro abandono. Ricardo assentiu solenemente. Era um trato justo. Era o trato de sua vida. Trato feito, disse Ricardo. Estendeu sua mão direita em direção a Cíntia. Desta vez, Cíntia não hesitou por suas mãos sujas ou ásperas. Apertou a mão de Ricardo com força. Foi um pacto selado na cozinha, sem advogados, sem tabeliães, mas mais vinculante que qualquer contrato empresarial. Sim! Gritaram os gêmeos em uníssono, quebrando a solenidade do momento. Gabriel saltou do colo de Cíntia e se lançou nos braços de seu pai. Pedro se uniu ao abraço. Ricardo os recebeu enterrando seu rosto em seus pescoços, cheirando aquele aroma de infância que quase havia perdido para sempre. Cíntia os olhava com lágrimas rolando livremente por suas bochechas, sentindo que, por fim, a tempestade havia passado. A mudança de papéis. O sol havia caído por completo, e a noite envolvia a mansão, mas na cozinha a luz era brilhante e o ambiente festivo. Estou com fome, anunciou Gabriel, quebrando o momento sentimental com a urgência biológica de uma criança de 5 anos. Muita fome de lobo. Ricardo riu limpando os olhos dissimuladamente com o dorso da mão. Bom, senhor Lobo, o que quer jantar? Podemos pedir o que quiserem. Sushi, pizza, hambúrgueres. Não, gritaram os dois. Queremos panquecas da Cíntia. Ricardo piscou. Panquecas para o jantar? Olhou Cíntia confuso. Isso é nutritivo? Cíntia se levantou alisando o avental rasgado que ainda vestia. Às vezes, senhor. A alma precisa de mais açúcar do que vitaminas. Hoje é noite de panquecas de celebração. Panquecas serão, então, concedeu Ricardo. Pôs-se de pé. Eu vou ligar para a Rosa para que as prepare. Não, disse Cíntia detendo-o com um olhar divertido. Rosa e Joana já foram descansar.
Tiveram um dia longo com todo o espetáculo da senhorita Letícia. Ricardo olhou a cozinha imensa, cheia de eletrodomésticos de aço inoxidável que pareciam controles de uma nave espacial. Então, você as faz? Nós as fazemos, corrigiu Cíntia. E quando digo nós, me refiro a todos, incluindo o senhor, doutor. Ricardo. Eu? Ricardo deu um passo para trás alarmado. Cíntia, eu não sei cozinhar. A única coisa que sei fazer na cozinha é servir-me água, e às vezes me cai o gelo. Eu queimo a água, Cíntia. Pedro e Gabriel riram tampando a boca. É fácil, papai, disse Pedro agarrando sua mão e arrastando-o em direção à despensa. Você bate os ovos. É divertido. E assim começou a transformação real. O homem que naquela mesma manhã havia estado fechando fusões milionárias por telefone, agora estava de pé em frente a uma tigela de mistura com as mangas de sua camisa de seda arregaçadas até os cotovelos, segurando um batedor de arame com a mesma concentração tensa com que seguraria um bisturi. Mais devagar, senhor, instruiu Cíntia, que estava junto ao fogão esquentando a manteiga. Se bater tão rápido, vai decorar as paredes com a farinha. É uma técnica de eficiência, brincou Ricardo, embora tenha diminuído a velocidade. Assim está melhor. Com amor, não com fúria. A cozinha se encheu de ruído, o som do batedor, o chiado da manteiga, as risadas dos meninos tentando pôr a mesa. Ricardo observou seus filhos. Gabriel estava tentando levar os pratos, caminhando com a língua para fora pela concentração. Pedro estava dobrando os guardanapos de papel em formas estranhas que ele chamava de aviões. Ei, Pedro, disse Ricardo enquanto seguia batendo. Nunca soube que você gostava de aviões. Pedro olhou-o surpreso. Papai, tenho lençóis de aviões e meu abajur é um astronauta. Eu gosto do céu. Ricardo sentiu uma pontada de vergonha. Claro, estava no quarto dele. Havia visto 1000 vezes, mas nunca o havia olhado. É verdade, disse Ricardo suavemente. Perdoe-me. A partir de agora vou olhar melhor. Eu prometo que um dia levarei você para ver aviões de verdade no hangar do aeroporto. Subiremos em um. Os olhos de Pedro brilharam com uma intensidade que valia mais que todas as ações da bolsa. De verdade? Você e eu, Gabriel e Cíntia, todos? Eba! Gritou Gabriel, quase derrubando um copo de plástico. Quando a massa esteve pronta, Cíntia começou a despejar os círculos perfeitos na frigideira quente. O cheiro de manteiga e baunilha inundou a cozinha, apagando definitivamente o rastro do perfume custoso de Letícia. Sentem-se, ordenou Cíntia. O primeiro já está pronto. Ricardo se sentou não na cabeceira da mesa, que na cozinha não existia, e sim em um banquinho lateral apertado entre Pedro e Gabriel. Cíntia serviu os pratos, e para surpresa de Ricardo, serviu um para ela e se sentou em frente a eles. Bom apetite, disse ela com naturalidade. Ricardo olhou seu prato, uma panqueca dourada, fumegante, com um pouco de mel. Olhou para seus lados. Seus filhos comiam com voracidade, manchando as bochechas. Olhou para a frente. Cíntia comia devagar, com elegância natural, sorrindo ao ver os meninos. Ricardo pegou o garfo e a faca, cortou um pedaço e o levou à boca. Sabor. Sabor de lar. Sabor de simplicidade, sabor de perdão. Está delicioso, disse Ricardo e não mentia. Lhe soube melhor que a lagosta que costumava comer nos jantares de caridade. Papai tem mel no nariz, apontou Gabriel rindo e assinalando com seu garfo. Ricardo tocou seu nariz. Efetivamente, tinha uma gota pegajosa. Em outro momento teria se horrorizado, teria pedido um guardanapo de linho e teria se limpado com irritação. Mas naquela noite olhou seu filho, riu e de propósito manchou a outra bochecha com o dedo. Agora sou um guerreiro do mel, rugiu Ricardo brincando. Os meninos explodiram em gargalhadas. Cíntia soltou uma risada sonora cristalina que encheu o espaço. Ricardo parou um momento observando a cena. A cozinha desordenada, a farinha na bancada, seus filhos felizes, a mulher que os havia salvado rindo do outro lado da mesa, deu-se conta de que havia mudado de papel. Já não era o provedor distante que observava de cima. Agora era um participante. Estava na arena. Estava sujo, cansado, emocionalmente esgotado, mas se sentia mais vivo do que nunca. Olhou Cíntia nos olhos por cima da torre de panquecas. Obrigado, lhe disse em silêncio, movendo apenas os lábios. Cíntia assentiu levemente, entendendo a mensagem. Haviam cruzado uma ponte.
O abismo que separava o patrão da empregada havia se enchido com panquecas e risadas. Bom, guerreiros, disse Ricardo, ficando sério de brincadeira. Quem terminar primeiro tem direito a escolher o conto desta noite, mas levantou um dedo admoestador. Eu o leio. Eu vou ganhar, gritou Gabriel, metendo um pedaço gigante na boca. Não eu, respondeu Pedro. O jantar continuou ruidoso e caótico, perfeito em sua imperfeição. Fora da casa, o mundo seguia girando, implacável e frio. Mas dentro daquela cozinha, sob a luz quente, estava se forjando algo indestrutível. Uma família. Não uma família de sangue e sobrenome, mas sim uma família de cicatrizes compartilhadas e lealdades provadas. E Ricardo soube, enquanto limpava o mel do rosto de Gabriel, que nunca mais voltaria a ser pobre, porque por fim havia entendido onde estava sua verdadeira riqueza. A resolução final, o epílogo. O jantar havia terminado, mas a magia na cozinha persistia, flutuando no ar junto com o aroma doce da baunilha e do mel. O relógio de parede, um simples aparelho de plástico que contrastava com os relógios suíços destruídos, marcava as 9 da noite. Era tarde para os meninos, mas ninguém havia se atrevido a quebrar o encanto do momento. Muito bem, guerreiros do mel, anunciou Ricardo pondo-se de pé e sacudindo as migalhas de panqueca de sua calça social. A batalha terminou. É hora da retirada estratégica para as trincheiras, ou seja, para a cama. Não, queixou-se Gabriel, esfregando os olhos com o punho fechado, traído por seu próprio sono. Não estou com sono, quero brincar mais. Seus olhos dizem o contrário. Pequeno, disse Cíntia, aproximando-se dele com uma facilidade nascida da prática. Levantou-o nos braços. Gabriel, apesar de seu protesto verbal, apoiou a cabeça no ombro dela no instante, rendendo-se. Amanhã tem colégio. E adivinhem só. Amanhã papai os leva. Os olhos de Pedro se arregalaram. Você nos leva? Perguntou, olhando Ricardo com incredulidade. Não, o motorista. Eu, afirmou Ricardo. Vamos ir cantando no carro, mas para isso tem que dormir. Vamos. A procissão subiu as escadas, mas desta vez a casa não se sentia vazia nem fria. As luzes dos corredores, que sempre pareciam de museu, agora iluminavam uma família real. Ricardo carregava Pedro no colo em suas costas, algo que não havia feito jamais. E Cíntia levava Gabriel. Chegaram ao quarto dos gêmeos. Era um quarto amplo, cheio de brinquedos caros que mal haviam sido tocados. Ricardo depositou Pedro em sua cama com forma de carro de corrida e Cíntia deitou Gabriel na sua. O conto, lembrou Pedro, acomodando-se sob os lençóis de aviões. Você prometeu ler o conto. Ricardo se aproximou da estante. Seus dedos percorreram as lombadas dos livros. O Pequeno Príncipe, Dom Quixote para crianças, Peter Pan. Escolheu Peter Pan. Sentou-se em uma cadeira de balanço entre as duas camas, abriu o livro e começou a ler. No princípio, sua voz soava rígida, acostumada a ler relatórios financeiros e contratos legais. Lia sem entonação, tropeçando nas palavras fantásticas, mas Cíntia, que estava de pé junto à porta observando, sorriu para ele e lhe fez um gesto para que se soltasse. Ricardo respirou fundo, olhou seus filhos que o observavam com devoção e então deixou sair a criança que levava dentro. Essa criança que havia enterrado sob camadas de responsabilidade e dor. Começou a fazer vozes. Fez a voz estridente de Sininho, a voz grave do Capitão Gancho. Pedro e Gabriel riram. Uma risada sonolenta e feliz. Pouco a pouco suas pálpebras se fizeram pesadas. A respiração de Gabriel se tornou rítmica e profunda. Pedro resistiu um pouco mais, lutando para desfrutar cada segundo de seu pai presente, mas finalmente caiu rendido ao sono. Ricardo fechou o livro suavemente. O silêncio no quarto era sagrado. Levantou-se com cuidado para não fazer o chão de madeira ranger e se aproximou de cada um. Beijou a testa de Gabriel acariciando a bandagem em sua mão. Beijou a testa de Pedro roçando o curativo em seu braço. Boa noite, meus amores, sussurrou Ricardo com a voz embargada por uma emoção que lhe enchia o peito até doer. Nunca mais estarão sós, eu prometo. Virou-se para a porta. Cíntia continuava ali, apoiada no batente, com os braços cruzados e uma expressão de paz absoluta no rosto. Ricardo caminhou em direção a ela e saíram para o corredor, deixando a porta entreaberta tal como Pedro gostava para não ter medo. O senhor fez muito bem, Dr. Ricardo, sussurrou Cíntia. Tem talento para as vozes de pirata. Obrigado, Cíntia,
respondeu ele sorrindo com cansaço, mas com luz nos olhos. Embora eu ache que o Capitão Gancho soou um pouco como meu contador. Is ours as well, in facing as of Lisland. Caminharam em silêncio pelo corredor até chegar à sacada principal. A mesma de onde Letícia havia observado a tragédia horas antes. Ricardo abriu as portas de cristal e saíram para a noite fresca. O ar cheirava a terra úmida. Ricardo se apoiou na grade de pedra, olhando em direção à rua escura, para o ponto exato onde havia caído de joelhos naquela tarde. Cíntia, disse sem olhá-la, olhando para o nada. Hoje você salvou 3 vidas, não só a dos meninos, salvou a minha também. Cíntia se pôs ao seu lado, respeitando o silêncio da noite. O senhor se salvou sozinho, Dr. Ricardo. O senhor decidiu abrir os olhos. Muitos homens em sua posição teriam escolhido a comodidade da mentira. Teriam deixado a senhorita Letícia ganhar com o fim de não enfrentar o escândalo. O senhor escolheu a verdade. Isso é de valentes. Ricardo se virou para olhá-la. A luz da lua banhava o rosto de Cíntia, suavizando suas feições, fazendo aparecer um anjo guardião vestido com roupas simples. Não quero que você seja minha empregada, soltou Ricardo de repente. Cíntia se enrijeceu. O medo brilhou em seus olhos por um segundo. Está me demitindo outra vez? Perguntou com um fio de voz. Não, pelo amor de Deus, não. Apressou-se em corrigir Ricardo, aproximando-se um passo. Refiro-me a que não quero que você seja apenas uma empregada. Não quero que use uniforme, não quero que coma na cozinha enquanto eu como na sala de jantar. Quero que você seja parte disto, da família. Quero que seja a preceptora dos meninos, sua guia, minha assessora de vida, se é que se pode chamar assim. Ricardo buscou as palavras desajeitado, tentando definir um sentimento que mal estava nascendo e que era muito maior que um contrato de trabalho. Quero que você tenha autoridade, que se vir que estou falhando como pai, tenha o poder de me dizer sem medo de que eu a demita. Quero que sejamos uma equipe. Aceita? Cíntia o olhou profundamente. Viu o homem por trás do dinheiro, viu a solidão que ele também carregava e sorriu. Aceito ser parte da equipe, senhor, mas com uma condição a mais. Outra. Ricardo sorriu. Você é uma negociadora dura. Diga-me, que me deixe de chamar Cíntia a secas ou o senhor. Eu me chamo Cíntia Maria e gosto que me chame de você. Se vamos ser família, temos que falar como família. Ricardo assentiu, sentindo que mais um peso se levantava de seus ombros. Está bem, Cíntia Maria. E você tem que parar de me chamar de senhor ou Dr. Ricardo. Me chame de Ricardo, a secas. Tentarei. Ricardo, disse ela provando o nome em sua língua. Soava estranho, mas soava bem. Soava a futuro. Ficaram ali um momento a mais sob as estrelas, 2 almas de mundos diferentes que haviam colidido para salvar o mais importante, o amor inocente de 2 meninos. O salto temporal. 1 ano depois, a mesma rua de paralelepípedos perfeitos brilhava sob o sol da tarde. Mas desta vez, a luz não era cruel nem dramática. Era dourada, quente, uma luz de celebração. As árvores haviam crescido um pouco mais e as flores nos jardins estavam em plena explosão de primavera. A porta principal da mansão se abriu. Não saiu uma mulher chorando, não saiu uma mala arrastada com desespero. Saiu uma risada. Pedro e Gabriel, agora com 6 anos e visivelmente mais altos, saíram correndo em direção ao carro familiar estacionado na entrada. Já não vestiam roupa engomada e incômoda. Vestiam camisetas de super-heróis e shorts com os joelhos ralados por jogar futebol, não por fugir do perigo. Eu peço a janela, gritou Gabriel correndo em direção à porta traseira. Não, eu pedi primeiro, replicou Pedro rindo e empurrando suavemente seu irmão. Atrás deles saiu Ricardo. Já não vestia terno e gravata. Vestia uma calça de linho bege e uma camisa branca arregaçada, relaxado, com óculos de sol e carregando uma caixa térmica de praia. Parecia mais jovem, menos cinza. As linhas de estresse em sua testa haviam se suavizado, substituídas por linhas de expressão ao redor dos olhos, marcas de quem sorri frequentemente. E finalmente saiu ela, Cíntia Maria. Já não havia uniforme azul, já não havia avental branco nem luvas amarelas de borracha. Vestia um vestido de verão leve de uma cor coral vibrante, que ressaltava sua pele bronzeada. Seu cabelo, antes sempre preso em um coque severo, caía solto sobre seus ombros em ondas suaves. Caminhava com segurança, com a cabeça alta, dona de seu espaço e de sua felicidade. Fechou a porta da casa com chave.
Uma casa que já não era uma prisão de regras absurdas, e sim um lar cheio de ruído, brinquedos e música. Estão com tudo? Perguntou Cíntia descendo os degraus. Protetor solar, as toalhas, os baldinhos para a areia. Sim, mamãe Cíntia, responderam os gêmeos do carro. Ricardo estava ajeitando a caixa térmica no porta-malas. Ao vê-la descer, parou. Tirou os óculos de sol e a olhou com uma admiração que não tentava ocultar. Você está linda hoje, Cíntia, disse ele com singeleza e honestidade. Cíntia corou levemente, um sorriso iluminando seu rosto. Obrigada, Ricardo. Você também não está mal para ser um velho empresário, brincou ela, piscando-lhe o olho. Ricardo riu e fechou o porta-malas. Aproximou-se dela, não a tocou, mas a proximidade entre ambos estava carregada de uma eletricidade suave, de uma promessa que já não necessitava de palavras. Pronta para as primeiras férias de verdade desta família? Perguntou ele. Pronta, respondeu ela. Nunca vi o mar, Ricardo. Obrigada por nos levar. When free has been arising. When free has been arising. When free has been arising. Ricardo negou com a cabeça e com um movimento suave pegou a mão de Cíntia. Em seu dedo anelar brilhava um anel. Não era um diamante ostentoso e vulgar como o de Letícia. Era um anel simples, uma banda de ouro com uma pequena esmeralda, elegante e discreta, que simbolizava esperança e renascimento. Não me agradeça, disse Ricardo apertando sua mão. Você nos ensinou a navegar quando estávamos nos afogando em terra firme. Ver o mar é o mínimo que posso fazer. Cíntia olhou o anel em sua mão. Depois, olhou os meninos no carro que discutiam alegremente sobre qual canção pôr no rádio. Sabe, disse Cíntia reflexiva, há 1 ano eu saí por esta porta pensando que minha vida havia terminado. Pensei que Deus tinha me abandonado. E agora? Perguntou Ricardo. Agora sei que Deus escreve certo por linhas tortas. Cíntia apertou a mão de Ricardo. Às vezes é preciso perder tudo para se dar conta do que realmente vale a pena. Papai, Cíntia. Vamos, gritou Gabriel da janela. O mar não vai esperar por nós. Já vamos, impacientes, gritou Ricardo de volta. Abriu a porta do carona para Cíntia. Ela entrou acomodando-se no assento que lhe correspondia por direito de amor e lealdade. Ricardo contornou o carro, sentou-se ao volante e olhou pelo espelho retrovisor seus 2 filhos sãos e felizes. Olhou a mulher ao seu lado, que havia trazido a luz de volta à sua vida. Ligou o motor. O carro deslizou suavemente pela rua de paralelepípedos, afastando-se da mansão, passando pelo lugar exato onde 1 ano antes haviam chorado sangue e lágrimas. Mas o asfalto já não guardava a memória da dor, só era o caminho em direção ao futuro. Enquanto o carro dobrava a esquina e desaparecia da vista, a rua ficou em silêncio, banhada pelo sol. As casas grandes e frias seguiam ali, com seus donos preocupados com o dinheiro e as aparências, mas em uma delas, a maior de todas, havia ficado algo diferente. Havia ficado um eco de risadas, um aroma de panquecas e a certeza absoluta de que o dinheiro pode comprar uma casa. Mas só o amor, o perdão e a valentia podem construir um verdadeiro lar.